E aí, ouvintes, tudo legal com vocês? Tudo bem? Vocês estão benzinhos, né? Pessoal aí do canal do Caverna, como foi a semana de vocês aí? A semana que se passou, né? Bom, a minha semana, cara, tô gravando isso na terça. Ontem eu treinei, meti um treinão de perna, cara. Treinão bruto de perna, entendeu? As perninhas tá doendo, hoje eu vou lá fazer umas costas. Um ouvinte, eu acho que ele falou no meu canal que treinar perna e depois costas, ou vice-versa, faz mal. O que eu acho é que treinar costas e depois no outro dia treinar perna faz mal. É óbvio que se você fizer um treino direito, não vai fazer mal. Mas como a maioria de vocês aí treina errado, aí tem os caras putos aí falando, eu não treino errado, você tá me prendendo e tal. Mas você pode zoar a sua lombar, né? O que acontece? Tem um exercício de lombar no treino de costas, né? Você vai exigir muito dela. E aí no dia da perna você também vai exigir, sei lá, se você for fazer um stiff ou um agachamento, aí vai ser meio merda, né? Então o melhor jeito é você saber aí o que você treina certinho aí, né? E hoje eu vou treinar costas, ou se não peito, né? Meus peitos, treinar peito, pra ficar peitudão, entendeu? Chegar abalando nos ambientes, né? Peitudo. Mudando um pouco de assunto, né? Será que eu falo de Gadobol ou não, ouvintes? Vou falar. Mentira, não vou não. Ou falo. Vou falar, dane-se, ouvinte. Tem um ouvinte aí que põe nos comentários quando que esquipa pra Gadobol, aí é só você pular. Eu não sei o nome desse ouvinte aí, mas ele sempre põe. E hoje vai ser rapidinho, cara. Você pode esperar aí 5 minutos, cara. Nem isso. Já, esse cara aí já deve estar adiantando o vídeo já. Não posso esperar. Que é o seguinte, cara, Coringão ganhou do São Paulo, né? A última coisa que eu vi do Corinthians foi isso, né? Então fico feliz, né? Espero que o Corinthians continue bem. Não sei contra quem vai ser o próximo jogo, né? Mas que bom, o Corinthians ganhou, né? E é isso, pô. E o Palmeiras aí foi campeão também, né? Da Copa. É uma Supercopa aí, um jogo aí que eles fazem, né? Palmeiras e Flamengo, eles estão bem rivais ultimamente, né? O Palmeiras e o Flamengo, eles estão bastante rivais mesmo, que são os dois times mais fortes do país e estão trocando farpas entre si. E aí o Palmeiras ganhou. Eu tava torcendo pro Palmeiras. Pode parecer engraçado, né? Eu sou corintiano, mas eu sou um corintiano meio ruim, porque na minha família tem alguns palmeirenses, né? E eu tenho alguns amigos que são palmeirenses também, aí eu... Sei lá, cara, eu meio que não torço muito contra o Palmeiras, entendeu? Eu, por exemplo, os times que eu menos gosto, cara, é disparado do Flamengo, cara. Não sei porquê, mas eu peguei uma raiva do Flamengo nos últimos anos. Aí depois vem o São Paulo, ou sei lá, o Inter e o São Paulo. São esses aí, cara. Aí os times que eu gosto é o Coringão, né? Bruto, monstruoso. Aí, sei lá, eu gosto do Grêmio, né? O Grêmio é um time legal também, que eu gosto. Aí o Flusão, acho o Fluminense legal. O Vasco, que o Vasco sofre muito, cara. Entendeu? Não é nem por nada, é só que o Vasco sofre muito mesmo. Aí deixa eu ver se tem um time que eu gosto. Bom, o América lá, mas sei lá, gostar assim entre aspas, né? É só o time que... É um time que eu tenho um pouco mais... o Cruzeiro também acho legal. Esses aí, mas se for ficar falando vai demorar muito, né? Então tá aí. Aí beleza, né? São Paulo perdeu pro Corinthians e o Santos, cara, o Prantos, eu vi que eles estavam querendo trazer o Lucas Lima de novo, cara. Se isso aí for verdade, cara, parabéns, o Prantos vai jogar a Série B, com certeza, cara. Mas com certeza mesmo, o Prantos vai jogar a Série B, cara. Que o Lucas Lima, cara, quando o seu time tá trazendo o Lucas Lima, é sinal que as coisas não tão legais, cara. Mas beleza. Agora que eu já falei de Gadobol, nossa, será que doeu, ouvinte? Será que doeu muito? Nossa, será que, meu amigo, será que chegou a arranhar aí? Por alguns segundos você começou a ficar burro? Você começou a virar aquele carinha lá do meme do Rue BR? Por alguns segundos você começou a se transformar nele? Você ficou igual ele aí? Não, né, ouvinte? Não doeu nada. Agora que eu já falei de Gadobol, vou fazer algumas atualizações sobre o meu último
podcast, porque eu acho que vale a pena. Que eu cometi alguns erros lá que eu não sabia, fruto da minha ignorância e da minha falta de pesquisa, entendeu? Então eu vou corrigir aí alguns erros que eu cometi. O primeiro é que os Nephilims e os gigantes, eles não são a mesma coisa. E eu sempre pensei que o Nephilim e o gigante era a mesma coisa, entendeu? Que o gigante, ele era meio que sei lá, o DNA Nephilim que vai se dissipando aí. Não, na verdade, tem raças de gigantes que descendem dos Nephilims. É uma loucura, né? Não tô nem falando que é verdade, viu, ouvinte? E tem raças de gigantes que não descendem dos Nephilims. Pelo que eu vi lá num canal chamado Enignomo, que aliás foi um amigo meu que recomendou, um cara muito gente fina aí, que ele não quer se revelar pelos motivos dele, né? Então eu não cito o nome dele. Ele já ia falar. Ele já ia falar, ele se revelou. Ia ficar estranho. Mas ele não curte aparecer, ele é um cara de backstage, né? O cara que gosta de cair por trás das câmeras. E aí ele me falou, eu fui atrás pra ver esse canal aí. E esse Enignomo aí é muito bom, então recomendo vocês darem uma olhada lá. E ele tem um vídeo falando sobre o assunto dos gigantes e a veracidade, né? Se é real ou se é fake, né? Se é real ou se é Barça, né? E aí eu vi ali e eu achei bem convincente alguns argumentos, principalmente que existiram gigantes na humanidade, sim. Nem todos eram descendentes de Nephilim, esse tipo de coisa, entendeu? Era mais... Tinham outras raças de gigantes. Haviam raças de gigantes que, tipo, os caras eram super gente fina, entendeu? Os caras eram evoluídos, os caras eram, tipo, muito bons. Eles faziam coisas da hora, os caras eram top. E tinham raças de gigante que os malucos eram, tipo, os doentes mental que ficava transando o dia inteiro, entendeu? Então tem várias raças de gigantes aí espalhadas pelo mundo. Inclusive tem raças de gigante aqui da América do Sul, né? Os ouvintes aí já devem ter ouvido toda a loucura da Chapada Diamantina, se eu não me engano é essa. Então desculpa, ouvinte, eu tô realmente engasgado, sem ser gay. Então vocês já devem ter ouvido essa loucura aí da Chapada Diamantina, né? Eu não sei se é Chapada Diamantina, eu tô com medo de estar falando o nome errado. Mas mais pra cima do Brasil, mais pra cabeça do cachorro, o pessoal tem alguns mistérios, algumas loucuras ali de um povo do céu, uns negócios assim, né? Não são os Yanomami. não são os Yanomami, viu? Só para os ouvintes ficarem bem esclarecidos aí. Não são os Yanomamis. Mas é o que dizem que aqui na América do Sul, os imperadores incas, né, os astecas tal, eles tinham algum tipo de elevação e eles eram gigantes, né? Há quem diga, né, que os não europeus, mas há quem diga que os descobridores espanhóis, quando chegaram, esses caras que estudavam aqui a América do Sul, eles perceberam que as elites lá, os caras que comandavam os impérios, eles eram mais branquinhos, né? Eles eram brancos e tinham barba ruiva, uns negócios doidos assim. E eram mais gigantes também. E sei lá, é muita loucura que eu vi no vídeo. Sobre os brancos terem vindo aqui colonizado não, mas criado esses grandes impérios e civilizações, ouvintes, não dá pra saber. Vai fazer o quê? Não dá pra saber. Na minha opinião, tem chance. Tem chance. Qual é a chance, Felas? Não dá pra saber. Mas tem um certo grau de chance, sim, disso ter acontecido. Mas beleza, ouvintes. Vamos continuar, né? Eu já vou falar da Idade da Terra, calma. Voltando ainda, mais atualizações sobre o vídeo dos Nephilims tal, e Tartária. Os gigantes são povos que realmente existiram, né? Até o Prece confirmou. Então se o Prece e o cara do Enignomo tem consenso, então sinal que existiram mesmo, né? E até na Bíblia fala de gigantes tal, então existiram gigantes, né? Esses povos gigantes, eles podem sim ter existido ali
nas regiões da Tartária e da Rússia e feito algumas grandes construções ali, entendeu? Não tô querendo dizer que a nossa Tartária, que nem o meme fala, né? Que o meme é que, tipo assim, tem uma, sei lá, tem uma casa bonita aqui em São Paulo, os caras falam, ó, ali ó, foram o pessoal de Tartária que construiu, né? Então, isso aí não é isso que eu tô querendo dizer. Mas talvez esses povos ali tenham existido mesmo, assim, não no nível que falam, mas talvez realmente houveram povos gigantes ali na Rússia e na China, né? Nessas regiões ali. Inclusive, tem uma foto de uns carinhas assim ocidentais junto com os caras que vivem mais para aquela região, né? Mais para, sei lá, Sibéria, esses lugar doido aí e tal. Esses caras assim que eles têm aquela descendência bem antiga mesmo, que fica construindo iglu. Vocês sabem de quem eu tô falando. E, pô, os caras são altos alguns, mano. Os caras, não sei se é realmente aquele povo que eu tô, não sei se é realmente esse povo que eu tô falando, mas são esses povos do norte do mundo mesmo, entendeu? E os caras eram altos, pelo menos os caras que eles tiraram a foto eram muito altos, entendeu? Tipo, coisa que do lado dos carinhas que, sei lá, tinham 1,70 a 1,80, não sei a altura direito dos caras, os malucos ficavam gigante mesmo, coisa de ter mais de 2 metros mesmo, entendeu? Então fica aí um breve relato. E essa foto é atual, viu? Não é antiga não. Então muito provavelmente realmente houveram gigantes, né? Agora se teve Nephilim ou não, aí já é um pouco mais, né, discutível. Vamos deixar assim, é um pouco mais discutível. Não sei dizer se teve ou não, né? Mas fica aí o questionamento. Será que teve? Nunca saberemos, né? É a mesma coisa os furries, eu vou chamar de furry. O cara tinha colocado o nome aí no último vídeo, mas não dá, cara. Eu vou chamar de furry, que fica melhor. Os furries, cara, eu até vi que tem um santo que parece que ele era furry. Ficou meio estranho isso. Mas um santo lá de cabeça de cachorro, acho que é Cristóvão o nome dele, né? Se eu não estiver enganado. Agora eu não sei se é por algum outro motivo, né? Não vou querer aqui ficar cometendo heresia, né? Falando que o cara tinha cabeça de cachorro e ele não tinha, né? Às vezes é por algum motivo, sei lá, ele tratava bem os cachorros, vai saber. Ou se é porque ele realmente tinha cabeça de cachorro, né? Aí vocês expliquem aí, os ouvintes católicos fervorosos, né? Mas se ele realmente tinha cabeça de cachorro, colabora para a teoria aí dos furries, né? Que os furries foram um povo que também existiu, assim como os monofoot, né? Uns bichos lá de um pé só, e os blêmios, que são os únicos que eu lembro o nome, que eu cheguei a falar disso com o Ronin há muito tempo atrás. Então, tá aí, ouvintes. Beleza, falei, nossa, falei, mas esse vídeo, cara, vai ser basicamente uma parte 2 do último. A diferença é que eu vou falar da idade da Terra. Pra falar da idade da Terra, tem algumas coisas que vocês precisam se contextualizar. Primeiro, é a teoria científica que fala sobre a idade da Terra, né? E a teoria científica, ela tenta abordar que a Terra teria 4,5 bilhões de anos, né? Então, você já vê com um número tão elevado desses, a humanidade e todas as coisas assim que surgiram é pouquíssima coisa, entendeu? Pouquíssima coisa mesmo. Então, sei lá, a humanidade seria um grãozinho de areia, né? O pessoal mesmo que fala, né? Se toda a idade do universo fosse colocada em um relógio, não sei o que, a humanidade seria um micro não sei o que lá de segundo, né? Então é basicamente isso, né? Então fica aí o registro de que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? E aí os cientistas, dentro desse tempo, eles colocam alguns períodos, né? Teve o primeiro período lá que não tinha nada, não tinha vida. E eles dizem que a vida, ela começou a surgir de microbactérias, né? As microbactériazinhas lá ficavam lá no fundo do mar, lá nadando assim e tal. E aí elas começaram a evoluir, né? Estamos evoluindo aqui e tal, legal, da hora. Isso aí o tempo foi passando, né? Estamos evoluindo, legal.
E aí algumas pessoas dizem que elas começaram a filtrar água, uns negócios doidos assim e tal. E aí desses organismos surgiram organismos mais elaborados, que foram dando espaço para organismos mais elaborados, legal. Aí surgiram as plantas, aí surgiram os pequenos micro-organismos ali que foram evoluindo, foram virando peixinhos, tal, legal. Né? O mar foi o primeiro lugar da Terra, né, aonde houve vida. Né? As criaturas do mar foram as primeiras ali a surgir e são, portanto, as mais elaboradas, né? E beleza, tá legal. Foi saindo assim, que legal, da hora. Porra, que demais, tal. Foi saindo da hora, muito bom. Nossa, que legal. E aí, beleza, as criaturas foram pra Terra. Aí dizem que teve uma grande extinção, porque a Terra chegou a se colidir com a Lua. É o que falam, né? Em algum momento ali a Lua se colidiu com a Terra. Eu não sei se foi ainda quando a Terra estava em formação, ou se ela já estava formada, a Lua bateu, aí a Terra ficou toda escrota de novo. Não, na verdade, é um meteoro que bateu na Terra, né? Um negócio doido assim e tal, que eles falam, que aí meio que a Lua saiu disso, a Lua surgiu disso, aí foram passando os anos, tal, a Terra se estabilizou de novo, ficou bonita de novo, tal, aí já tinha uma Lua, aí legal, aí os bichos que nos sobreviveram, sei lá, um negócio assim. Cara, a evolução é idiota, cara. eu tô sendo muito tendencioso aqui, né? Deixa eu voltar a abordar com um pouco mais de... como se eu fosse o cara do Space Today, né? É difícil, né? Eu acho que é Sérgio Scani, né? Sérgio Sacani, sei lá. Chamam ele de Sacani, né? Mas eu acho que é Scani mesmo. Então, o Serjão lá, ele acredita em tudo isso. Ele acredita que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que tudo isso aí aconteceu. E aí, beleza. Aí surgiu a vida na Terra, né? Já vamos esquipar. Surgiu a vida na Terra. Aí a vida na Terra foi evoluindo. Aí surgiram as aves. Aí da vida na Terra vieram os grandes dinossauros, né? E os dinossauros viveram na Terra. Eles eram grandes monstros que viviam sobre a Terra. E eles eram carnívoros e alguns não, e aí era um período muito perigoso na Terra, porque haviam os insetos gigantes, e aí os dinossauros viviam lá também, e todo mundo vivia tal, e era um negócio muito doido. Beleza, aí o que aconteceu? Veio o grande meteoro que caiu na Terra, pum! Aí os dinossauros ficaram extintos. Algumas pessoas dizem que o meteoro não foi a causa, mas sim doenças que vieram depois, não sei o que. Aí os dinossauros sobreviveram, eles evoluíram para virar galinha. Aí beleza, aí os outros dinossauros ficaram putos e decidiram ir pros lagos e viraram jacarés. É um negócio doido assim. Beleza. Aí o macaco lá na savana, que essa é a mais absurda, cara. O surgimento da humanidade é a que eu acho mais intancável, cara. É a que eu acho mais intancável. Vamos lá. Depois vocês procurem um vídeo onde tem o Sérgio Sacani e um cearense lá maluco, e eles estão lá no Flow, se eu não me engano, e eles estão falando do surgimento da humanidade, e é muito bom, cara, porque é um negócio muito baiano, que as pessoas elas não param nem por um segundo pra meio que, mano, isso aqui não faz sentido, cara, nenhum, isso aqui é muito preguiçoso, entendeu? Parece que foi escrito por uma criança, entendeu? O roteiro que uma criança escreveu. Fala aí, como que você acha que surgiu a humanidade aí com base na evolução? Aí a criança foi lá e escreveu, e aí todo mundo, nossa, é verdade, faz sentido. Atentem-se aos detalhes. Tinha um bando de macaco na savana, né? Os macacos estavam lá na savana, eles estavam de boa. E aí na savana é meio ruim, né? Porque a savana é plano, né? E tem muitos predadores, tem muitos animais que querem tirar sua vida. E os macacos lá vivendo junto. Oi, mano, beleza? Você é macaco? Eu sou macaco. Pô, eu sou macaco também. Somos todos macacos. Legal. Aí vem um predador. Aí os macacos, porra, mano, predador, caraca, corre, mano, vamos correr. Aí os macacos, dando uns corridão assim, os macacos pela savana lá, tudo doido. Aí eles correndo assim e tal. Aí tinha um macaco que o nome dele era Super Monkey. Ele era bravo demais, mano. É meu ancestral. É o ancestral de todos vocês, na verdade, né? Aí beleza. Segundo a teoria científica, né? Aí beleza. Esse macaco, o Super Monkey, ele era muito top, velho. Sabe por quê?
Porque ao contrário dos outros, que já tinham uma forma correta de andar segundo o macaco, que é o que? O macaco ele é meio que um quadrúpede, né? Ele não consegue ficar de ereto assim por muito tempo. Ele consegue, mas não é a melhor forma que ele usa para se locomover. Ele usa os dedos das mãos assim, né? Para se locomover assim de boer pela terra e tal. E ele faz isso de boinha. Eu já vou explicar o que eu penso dos macacos e dessas coisas mais pra frente no vídeo, quando eu for falar o que eu acho da idade da Terra. Mas beleza. O macaco ele usa as patas da frente assim, as mãos, né, no caso, que ele tem lá os dedos assim, ele põe, vocês já viram um macaco andando, né? Ele usa os dedos assim para se apoiar. Mas esse macaco, o Super Monkey, ele era diferente de todos. Porque o Super Monkey, quando ele ia fugir de um predador, ele fugia correndo, ouvintes. Ah, não. Tá de brincadeira, correndo como? Correndo. Ele correndo, andando assim, sabe? Ereto. Igual aqueles macacos do Planeta dos Macacos mais antigo, que eram os caras de máscara, ele corria daquele jeito, entendeu? E aí, segundo esses caras, o Super Monkey, devido a essa característica dele, ele conseguiu ali se reproduzir, passou essa característica dele aí de andar ereto pros filhos. E aí os filhos foram passando tal, até que surgiu aí alguns macacos que eram todos eretos tal. E esses macacos eram melhores, eles foram sobrevivendo, evoluindo até se tornarem a humanidade. Isso pra mim não faz muito sentido. Primeiro, porque o primeiro macaco que teria que andar ereto, ele teria que ir contra toda a anatomia corporal dele para andar ereto daquele jeito. E é ruim, entendeu? É igual aqueles seres humanos, sei lá, que nem surge aí hora ou outra aquelas histórias da menina que foi criada por um cachorro. Um negócio assim e tal. Procurem aí, tem até o vídeo dela. Depois acharam ela e ela meio que tenta andar igual um cachorro. Aliás, ela tem uma bunda bem legal, que ela anda com a bunda pra cima igual um cachorro. Aí a bunda dela é bem legal. Essa mina, ela pode até andar igual um cachorro, mas se você for tentar perseguir ela igual um ser humano, você vai alcançar ela com facilidade, porque o corpo dela não foi feito pra andar igual um cachorro. Ah, mas como que você fala isso? Os dedos dela, né, o pessoal falou que eles têm até um tipo de... não é almofadinha, né, mas é meio que o dedo dela, como ela andou daquele jeito por muito tempo, os dedos da mão dela meio que estão adaptados para ficar segurando ela, entendeu? Ao contrário de um ser humano normal. Apesar dela ter tudo isso, que eu acho que é porque como ela cresceu e ficou naquela posição por muito tempo, talvez o osso da mão, os ossos da mão meio que ficaram adaptados, sei lá, os músculos, sei lá, ficaram daquele jeito. Mas, mesmo assim, ela não cumpre bem a função de um cachorro. Porque se você tentar perseguir ela, você vai alcançar ela e sei lá. Ou se ela fosse viver numa matilha, ela não seria um bom cachorro, cara. Ela não seria, primeiro... matilha de lobos, né? Mas vamos lá, coloca ela numa matilha de lobos lá pra viver. Os lobos aceitam ela lá. Ela é uma betinha na matilha de lobos. Aliás, alguns ouvintes não sabem, mas o beta não é a pior posição que você pode ser numa matilha de lobos, viu? As pessoas pensam assim por causa do meme aí do Sigma, do beta e tal, mas não é não. Ela é uma beta lá, ela tem uma certa posição, mas ela seria uma péssima beta. Primeiro, ela não teria o olfato de um cachorro, né? Então ela não ia sentir cheiro de possíveis presas ou de possíveis predadores ali, ameaças à matilha. Ela não correria tão bem quanto um lobo. Ela não teria nada, cara. Ela ia ser uma bosta, entendeu? Ali ela ia ser um fardo. E logo ela ia morrer também, porque quando chegasse o inverno, ela não ia ter a pelagem de um lobo, entendeu? Ela ia morrer. Então, não faz sentido. O mesmo se aplica ao macaco, cara. O macaco, ele teria que ir contra toda a anatomia dele para tentar correr ali com as duas pernas. E não dá certo, mano. O macaco, aqueles macacos de circo, quando eles tentam andar com duas pernas, vocês já viram, um bagulho bizarro. Para o macaco é muito melhor correr do jeito comum que o macaco corre mesmo, entendeu? Então é idiota você pensar dessa forma. O macaco que corresse com as duas pernas, ele ia morrer. Ele tá indo contra todo o sentido anatômico dele e ele ia morrer, porque não ia ser bom para ele correr daquele jeito, né? Mas aí o
o Sakane, ele vai falar, se você falar isso pro Sakane, ele vai falar, não, que você tá sendo enganado, você foi doutrinado, cara. Ele vai falar exatamente assim pra você. E beleza, a humanidade de todos esses processos, ela surgiu, e esse basicamente aí é meio que a história aí científica do surgimento do planeta Terra. A maioria dos ouvintes sabem porque foi nos ensinado na escola essa forma, na verdade, essa forma foi nos ensinado. Agora eu vou te passar a Red Pill, a pílula vermelha, ouvintes, né? Você pode parar esse vídeo e sair daqui exatamente agora e sair e ir dormir acreditando nas mentiras científicas, ou você pode abraçar a Red Pill e conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. E aí, o que você quer? 10 segundos para decidir. Não, 10 segundos é muito, você já tomou sua decisão. Bora lá. É o seguinte, a primeira coisa curiosa de tudo isso é como eles meio que fazem para datar a idade da Terra, que é com base no surgimento ali do urânio e tal. Isso aí eu vi um vídeo muito melhor do que eu para explicar do canal do Ciência de Verdade, se eu não me engano. Ele explica isso muito bem. Tem gente que fala que ele é meio jujuba, não sei se é verdade, mas apesar disso ele explica muito bem que isso não faria sentido algum. Na minha opinião também não faz sentido nenhum, né? Eles fazem por idade das rochas e tal, mas não sei, não faz muito sentido, né? Essa coisa aí toda da idade da Terra. Mas beleza. A segunda coisa que eles gostam de falar também, que meio que data a idade da Terra, é o seguinte: se a Terra for tão nova, muitos organismos de vida, tal como os dinossauros, assim, e esses todos, eles vão ter que ter convivido em algum momento com o ser humano, né? Principalmente na teoria criacionista. Isso se os dinossauros tiverem existido, que eu já vou falar daqui a pouco também, né? Então, a teoria criacionista ela é meio que incompleta, porque se os dinossauros viveram junto com os seres humanos, é meio bosta, entendeu? Porque aí ia ser uma predação muito difícil ali no ambiente. Talvez faz certo sentido, mas nem tanto, né? Porque tem um filme, cara, que eu acho tão imbecil que é o filme do Jurassic World, cara, o novo. Porque é o seguinte, no terceiro filme, eu vou explicar o porquê eu acho isso uma bosta, que eles colocam os dinossauros para viver com os seres humanos meio que nos dias atuais, soltos na natureza, como se fosse mais um animal ali que faz parte da fauna. E eu falo, nossa, nós teremos que nos adaptar, né? Nossa, vamos ter que nos adaptar. Cara, adaptar é o cacete, cara. O ser humano de hoje em dia, se você soltar aí, 1 bilhão de dinossauros Rex no mundo, o ser humano mata tudo, cara. Dando risada ainda, entendeu? Os caras iam pegar os crânios do dinossauro Rex e colocar na sala, assim, como enfeite, cara. Ia ter venda de crânio de dinossauro Rex. Pô, tem o seu dinossauro Rex esqueleto dentro de casa. Pô, tu é imbecil, mano. O cara que escreveu o roteiro desse filme devia estar chapado, velho. O ser humano nunca que vai ser ameaçado pelo dinossauro vivendo solto na Terra, entendeu? Mas aí o ouvinte pode falar, mas há muito tempo atrás o ser humano não tinha a mesma tecnologia, entendeu, Superbra? Beleza, concordo. Mas o ser humano, ele tem algo que as outras espécies meio que não tem, né? Que é o que? Ele consegue fazer ali uma lança, um negócio assim pra jogar no dinossauro. Então não faz sentido nenhum nego vir falar, os dinossauros iriam extinguir os humanos se convivessem juntos. Eu creio que não. Mas beleza, né? Eles também usam esse tipo de argumento, né? Que os dinossauros eles iam extinguir ali a raça humana se tivessem vivido juntos devido aí à curta idade da Terra, né? E sei lá o que, né? São alguns dos argumentos que eles usam e também, sei lá, todo o anticriacionismo que eu já esqueci de falar, que meio que é o seguinte, a teoria científica ela é anticriacionista no geral. Existem sim cristãos que acreditam na teoria científica e acreditam em Deus? Existe. Tem gente que fala, foi dessa forma, Deus quis assim, e tudo bem, normal. Mas, se você for ver essa teoria no geral, ela é meio anticriacionista e ela é
reducionista, né? Ela pega a humanidade e reduz. Ela pega a humanidade e fala, mano, você é otário, velho. Você é bosta, entendeu? Né? Então ela meio que coloca a humanidade nesse sentido de ser algo pequeno, de ser algo meio que, sabe, não é especial. É um negócio curto e meio bosta. É isso. Né? Então você pega essa teoria toda e eles fazem isso com a teoria. E obviamente que ela é anticriacionista, porque ela nega lá como que foi criado a Terra na Bíblia lá em 7 dias, esse tipo de coisa, né? Aí beleza, aí os ouvintes, né, devem falar, beleza, Superbra, mas qual que é a idade da Terra? Então, algumas pessoas, elas querem entrar num consenso aí de que a Terra tem 6.000 anos, mais ou menos. Mas aí até eu achei pouco. Eu achei muito pouco mesmo. Entendeu? Particularmente eu achei pouco. Porque, sei lá, tem registro de povos bem mais antigos do que isso, né? Então, sei lá, eu achei muito pouco, cara. 6.000 anos. Pode ser que tenha, mas eu achei pouco. Eu, particularmente, cara, eu dou pra Terra aí uns 15.000 anos. Sei lá, 20.000 anos, 10.000 anos, por aí, entendeu? Se eu fosse dar uma idade pra Terra com base na história que a gente conhece, na história que a gente também não conhece, mas é as teorias aí que tem. Por exemplo, as pirâmides lá do Egito, cara, os egípcios são um povo muito antigo, né? É um povo antigaço mesmo. As primeiras pirâmides, esse tipo de coisa, cara, é de muito tempo atrás, entendeu? Então não dá pra gente falar que a Terra tem só 6.000 anos. Mas a teoria que diz a idade da Terra, ela fala que a Terra teria mais ou menos essa idade. Tá, mas com base no que eles afirmam que a Terra teria essa idade? Com base na Bíblia. Aí o ouvinte ateu, ele deve falar, é tudo mentira, o cara acredita aí nas mentiradas, meu, né? Mas vamos lá. A teoria ali, eles fazem uma soma das idades ali da Bíblia, mas aí já acho meio bosta a soma, porque eles meio que fazem ali, somando a idade do que o Adão, o Seth, lá o Seth, eu acho que é Seth ou Seth. Eu prefiro falar Seth, porque se eu falo Seth eu lembro lá do maluco do Egito, lá o deus lá. E sei lá, acho meio estranho. Então, o Seth lá, o filho do Adão, ele era o terceiro filho do Adão. E o Adão colocou o nome de Seth, né? Otário, nem matemática sabia fazer. Né? Mas beleza. Tinha o Caim e o Abel. Aí eles somam um tempinho de vida. Aí eles somam depois a idade do Seth. E eles vão somando idade por idade. E eles vão chegando à conclusão da idade da Terra. Beleza, mas tem pessoas que dizem que o Adão ele ficou muito mais tempo lá no Jardim do Éden. Algumas pessoas dizem que ele ficou 2.000 anos. Outras dizem que ele ficou menos, mais. Então esse tempo que o Adão ficou não conta. Então eles só querem contar a partir da queda da humanidade. Se for assim, talvez... Cara, é bem difícil falar desse tipo de assunto, né, cara? Mas beleza. Aí eles somam lá o Sete. Os filhos do Sete, eles vão somando as idades. Eles somam lá o Matusalém. Eles vão adiantando lá, somando todo mundo. E eles chegaram nesse número de 6.000 anos. Que pra mim não faz muito sentido. Peço desculpas aí. Se os ouvintes pensaram que eu iria concordar com essa teoria aí de 6.000 anos. Eu acho que não, acho que a Terra é mais velha que isso. Sei lá, eu tô falando de um... Vai, se eu fosse chutar a idade da Terra, estaria entre 100.000 anos a 10.000 anos, né? Não sei porquê, mas seria esse tempo aí que eu chutaria. Agora, eu vou falar dos dinossauros, né? Lembra que eu falei lá que eu ia explicar o que eu penso dos dinossauros? É o seguinte... Há muito tempo atrás, quando era o canal antigo do Caverna ainda, eu cheguei a fazer um vídeo sobre os dinossauros. Pô, eles existiram ou não? Então, é o seguinte. Os dinossauros, naquele vídeo, eu lembro que eu chegava à conclusão que eles não tinham existido, se eu não me engano. Eles não tinham existido. E por que eu cheguei nessa conclusão? Você sabe no que é baseado a teoria dos dinossauros, que existiram grandes répteis que vagavam sobre a Terra de proporções homéricas e meu amigo, eles mordiam, matavam todo mundo? Então,
Você deve pensar, como você vai negar? Os esqueletos lá do dinossauro Rex tá lá no museu, entendeu? Tem ali os fósseis. Então, você sabe que o que tá lá não é de verdade, né? Eu não sei se o ouvinte sabe, aquilo lá não é de verdade. A teoria dos dinossauros, ela é basicamente, cara, baseada, no geral, em um dente que um maluco encontrou no rio. É literalmente isso, entendeu? O maluco achou um dente ali meio diferente. Esse dente aqui tá muito diferente, velho. E aí daí começou a sair um monte de loucura falando de dinossauro, entendeu? Eu não sei se tiveram achados assim tal, mas a maioria das coisas que eles acham sobre dinossauros não acham um esqueleto completo. Isso aí, ouvinte, é coisa da sua cabeça, é coisa de desenho animado, entendeu? Os desenhos animados lá, sei lá, Tom e Jerry contra os dinossauros. Aí eles acham o esqueleto de dinossauro inteiro. Não é de verdade, cara. O que eles encontram geralmente é um pedaço ali do que seria a perna, um negócio assim, entendeu? Aí, hora ou outra, parece, não, mas nós encontramos uma pegada fossilizada, tal. Não sei se isso faz muito sentido, entendeu? E por que a teoria dos dinossauros também ela é meio anticristã, né? Eu acho que vocês já entenderam que se os dinossauros eles foram seres que viveram antes da humanidade, já meio que, então Deus criou os dinossauros também para viver antes, fica aquela coisa meio confusa, fica um negócio turvo, né? Um negócio que confunde as pessoas. Então, por isso que a teoria dos dinossauros ela é meio anticristã. Aí no vídeo, se eu não me engano, eu cheguei à conclusão que os dinossauros não tinham existido. Hoje em dia eu ainda tenho esse mesmo pensamento? Olha, particularmente eu realmente acho que dinossauro, cara, é meio difícil ter existido. Na minha opinião, é só mais uma grande mentirada aí que inventaram. E sei lá, pra vender brinquedo, vai saber. Pra fazer filme aí do Jurassic Park aí, né? Cara, os dinossauros não vai. Filme de dinossauros, você quer colocar dinossauro, a humanidade conseguiu recriar os dinossauros, legal. Faz os humanos presos ali no parque contra os dinossauros. Porque se você pegar o dinossauro e soltar na terra, o filme perde todo o apelo, cara. Todo o apelo o filme perde. Porque tu sabe que a humanidade vai ganhar dos dinossauros, entendeu? Fica uma bosta o filme. Não façam isso, entendeu? Mas voltando, eu acho que dinossauro, cara, não existiu, entendeu? Minha opinião. Eu tô mais inclinado a acreditar que não existiu do que existiram. Mas eu nunca confirmo 100% das coisas. Pode ser que a humanidade coexistiu com os dinossauros. Vai saber, né? Vai saber. Eu acredito em tanta coisa. Acredito em gigante, acredito em Nephilim, acredito nos furries. Por que não acreditar nos dinossauros? Mas beleza, né? Aí fica o registro dos dinossauros. Que eles provavelmente não existiram, mas se existiram, teriam que ter convivido junto com a humanidade. Mas sei lá, mesmo que tivessem convivido, para mim não seria, para mim não, né, para os humanos do passado não seria uma grande ameaça. E agora vamos falar da humanidade um pouco também e da teoria aí dos macacos, né, que eu também disse que eu ia falar. O seguinte, o macaco, cara, ele realmente tá ali. Eu não posso pegar e falar, o macaco não existe, né? Se você for no zoológico de São Paulo agora, você vai ver um macaco. Você vai dizer que são pessoas vestidas de macaco. Não, o macaco existe. E ele tem características que, são parecidas com a característica de um ser humano. Ele tem uma mão ali, né? A mão dele parece muito com a mão humana. Ali as características e tal. Ele também é um bicho que, se eu não me engano, ele tem umas orelhas que também lembram um pouco as orelhas do ser humano. Então o macaco em si, ele é um bicho que ele lembra um pouco o ser humano. A ponto de a gente dizer, será que o humano evoluiu do macaco? A teoria não é bem essa, viu? Eu sei aí que a teoria é que tem um ancestral em comum, tudo isso e tal, mas eu tô só falando, né? Mas será que o ser humano evoluiu do macaco? Não sei o que, eles têm essa coisa em comum? Minha mais humilde opinião. Hora ou outra, saem aí pesquisas, dados de que havia outros tipos de seres humanos na Terra. Então, minha opinião é que talvez
houve uma raça de seres humanos, várias raças de seres humanos que se degeneraram. Talvez. Não dá pra saber. Mas talvez tenha tido, entendeu? A gente não pode afirmar isso com 100% de certeza. A primeira pessoa que eu vi falando isso foi ele, né? O ilustre, o Bases, né? O Bases Vivi. O Bases Vivi, ele falou isso e eu falei, faz muito sentido. Faz muito sentido. Talvez os macacos, eles tenham sido uma raça de humano que se degenerou. Que involuiu, né? Que involuiu. E se você observa as coisas à sua volta, meio que assim, elas fazem certo sentido, mais sentido assim, entendeu? Uma coisa involuir do que ela evoluir, né? Minha opinião. Um organismo ele involuir do que evoluir. Não sei, pra mim faz mais sentido assim. E talvez esses macacos eles foram uma raça aí que foi degenerando até chegar o que está hoje. Se é verdade ou não, não dá pra saber. A gente não vai saber de nada, cara. A gente só vai saber disso quando a gente morrer e talvez alcançar ali se alcançar, né, esse conhecimento aí superior. Então, não dá pra saber de nada. Mas faz mais sentido pensar dessa forma, que os macacos eles talvez foram uma espécie de humano que pouco a pouco foi evoluindo. E você deve falar, mas isso não faz sentido, não é verdade, os macacos eles não evoluíram. Olha, eu não sei, sabe por quê? Porque na própria Bíblia, entendeu, fala que a humanidade lá pré-diluviana era uma bosta, mas os caras eram uns otários, entendeu? Os caras era tipo assim, você tá andando na rua, vem um cara querer comer sua bunda, mano. Você tá lá, mano, tá andando de boa, mano, dá seu rabo pra mim. Ou pior, né? Não, pior não. Quer dizer, não sei, aí vai do ouvinte, né? Eu não sei se você prefere dar o rabo ou comer o rabo. Os dois são ruins, os dois são errados. Mas chega lá um cara e fala, come meu rabo, entendeu? Uns negócios assim, entendeu? Pra você, ou pessoa pequena sofrendo tal tipo de ato ali que não deveria acontecer. Então meio que fala que a humanidade pré-diluviana ela era uma bosta, cara. Ela era muito merda mesmo, ela era um lixo, entendeu? Só o Noé ali que se salvava. Se do mundo todo só o Noé se salvava, cara, é um sinal de que a coisa tá muito errada. Pode ser que a humanidade foi se degenerando, né? Então fica aí mais um questionamento. E aí depois do dilúvio vieram outros povos, né, do mundo, tal, outros tipos de povo que foi aí povoando o mundo e daí que talvez tenha vindo esses humanos diferentes, tal, né? Talvez sejam descendentes, sei lá, gigante, eu não sei, cara, entendeu? Mas a verdade é que a ciência, eles falam, não é outro tipo de homens, né? De homens literais homens, mas são tipo o Homo erectus, né? Essa história toda do Homo erectus. Aí tem o Homo sapiens, que é a gente. Aí tem o homossexuales, que são os homossexuais, né? Que a gente conhece. Aí tem o Homo não sei o que, Homo Neandertal, né? O Neandertal também tem. Então são esses outros aí que podem ter coexistido com a humanidade. Faz sentido, né? Faz certo sentido. Agora, também cabe a você acreditar se esses povos eles eram tão banhados assim na ignorância a ponto de serem quase animalescos, né? Ou seja, eles não tinham um idioma muito concluído ali, um idioma muito bom. Eles viviam em cavernas, né? Que nem falam lá, o Homem das Cavernas. Olha que legal, né? É uma autorreferência, né? O Homem das Cavernas, que legal. E então eles viviam ali nas cavernas, eles eram meio animalescos, tinham poucos hábitos de higiene, ou se eram povos assim normais, entendeu? Normais, digo, povos evoluídos a ponto de viver em sociedade, ter um idioma próprio, esse tipo de coisa. Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Eu só acho que a humanidade, ela, desde o princípio, o ser humano, ele já foi banhado com conhecimento. Então você dizer que o ser humano em algum momento ele for um ser baixo a tal ponto de meio que viver quase igual um animal, longe
longe do raciocínio, longe do conhecimento, eu acho meio idiota, cara. Eu não sei porque, eu sempre achei meio idiota essa teoria. O ser humano em algum momento ele já foi animalesco ao ponto de ficar lá comendo carne crua, porque não tinha descobrido fogo, descalço na caverna lá, com a mulher cheia de piolho na cabeça e com os filhos lá tudo vivendo igual um macaco. Eu acho meio idiota essa teoria, cara. E na Bíblia, em nenhum momento é falado que o ser humano ele ficou nesse estado. Eu prefiro acreditar na teoria da Bíblia mesmo. Independente de quanto tempo ela aconteceu, há quanto tempo atrás foi isso, não dá pra saber. Mas eu tô caminhando aqui para chegar à conclusão de que a Terra não é tão velha assim quanto ela parece, né? E aí, os ouvintes também vão falar, beleza, vamos fingir aí, Superbra, que você tá certo. Vamos fingir aí que é tudo verdade, entendeu? Como que você explica os fósseis, né? Como que você explica aí os fósseis? E aí, o que você vai me dizer aí? Você vai dizer que é mentira? Olha, eu nunca vi um fóssil de perto, eu nunca vi um fóssil examinado de perto, esse tipo de coisa. Então eu não posso dizer que é verdade ou se é falso. Porque o ouvinte ele duvida tanto de certas coisas, né? Duvida aí da picadinha, duvida aí eu acho que eu posso falar urna, né? Não sei, agora eu já falei, né? Ele duvida de tantas coisas e ele não vai duvidar disso. Ele assiste lá o filme, ele assiste, sei lá, ele assiste a Copa do Mundo e ele fala, não, essa Copa aí foi paga, foi comprada. A Argentina ganha a Copa e o ouvinte acha que a Copa é comprada, né? Vai entender o ouvinte. A Argentina não tem dinheiro nem pra construir metrô, tem que pedir emprestado pro Brasil. Pedir não, né? Tem que tomar do Brasil com o BNDES aí. E os caras vão comprar a Copa assim, beleza. Então, o ouvinte acredita em tanta coisa. Será que o ouvinte também nem por um momento desconfia? Pô, cientistas estão aqui falando tanta coisa, não sei o que. Não faz muito sentido. Nem por um momentinho assim, tudo bem, né? Aí eu acho meio idiota. Inclusive, se você for ainda mais a fundo... Calma aí, ouvinte, deixa eu beber um golinho d'água. Se você for ainda mais a fundo, cara, em toda essa teoria aí, você vai ver que realmente tem muitas coisas que são mentiras, entendeu? Que depois do tempo os caras dizem, pô, isso aí tá errado. E você também vai perceber que o consenso científico, né, que é hoje colocado meio que à força, né? Que se aparece um cara falando, pô, eu acho que a Terra tem só 1 milhão de anos, ele vai ser tratado como piada. Imagina o cara falar que a Terra tem só 6 mil anos. Isso aí antigamente não era real, entendeu? Antigamente era meio que fake. E se você chegar lá nos nossos... É que vai ser difícil hoje em dia, que a maioria dos velhos fica o dia inteiro à frente da TV, mas também não guarda nada, né? É engraçado, né? Os velhos, eles ficam na frente da TV lá o dia inteiro. Mas se você, tipo, perguntar pelo menos é aqui assim, né? Se você perguntar pro velhão lá que assiste Jornal Nacional, não sei o que, isso e aquilo, ele meio que vai continuar achando que LGBT é degeneração, vai continuar pensando as mesmas coisas, né? Então é engraçado isso, né? O velho, ele meio que... O pensamento, ele tá enraizado de tal ponto que meio que a TV não tira, entendeu? Ele fica lá o dia inteiro vendo, a Terra tem não sei quantos milhões de anos, não sei quem provou não sei tal coisa e tal, mas ele não guarda nada daquilo ali, né? Mas antigamente era comum que as famílias, caras, elas meio que tipo realmente achassem que a Terra é mais nova, entendeu? Que Deus criou a Terra e veio Adão. Eles acreditavam em toda a historinha da Bíblia até chegar neles mesmo, entendeu? Era comum isso aí. Não tinha muito essa de meio científico, de que o homem tinha vindo do macaco, isso e aquilo, né, tal. Inclusive, a teoria darwinista, né, é assim que fala, se eu não estiver enganado,
ela meio que já foi, assim, desmentida de inúmeras formas, cara. Meio que é meio fake o negócio, entendeu? O nego já falou, mano, isso é história, véio. Não cai nisso aí não, entendeu? O Darwin, ele tava meio chapado quando ele começou a falar essas merdas. Então, meio que já foi desqualificado até, entendeu? Então, você vai vendo que existem algumas inconsistências aí que você vai pegando, que você fala, pô, então, né? E você deve falar, pô, mas por que ainda ensinam isso nas escolas? Cara, eu não sei. Eu não sei mesmo, ouvintes. Eu não sei porque ainda ensinam isso nas escolas. Por interesse de quem que eles ainda ensinam isso nas escolas? Não sei, né? Mas a teoria darwinista, assim, de que foi evoluindo, ela meio que já foi, pô, isso é história, velho. Não é real. Então, sei lá. E ouvintes, já caminhando mais pro fim, né? Chegando aí perto do final. Cansei, hein, mano. Nossa, eu tô com a garganta ruim. Talvez esse podcast fique um pouco mais sonolento. Mas tudo bem, né? São coisas da vida. Esse vai ficar um pouquinho mais sonolento. O próximo aí eu vou falar de um tema mais pesado aí. Não vou falar o tema, não vou entregar o tema. Que recentemente aí fez aniversário de uma coisa muito triste que aconteceu no nosso país. E eu pensei nesse tema e eu vou refazê-lo também. Então depois eu conto o que vai ser. Mas continuando ainda no tema da idade da Terra, se a Terra tem só 6.000 anos, é mais do que óbvio que ela foi criada, né? É mais do que óbvio que ela foi criada. É a mesma coisa da teoria do formato da Terra, que eu já falei. Se a Terra é plana, não existe dúvida de que ela foi criada, entendeu? Ela foi realmente criada. Se a Terra é oca, aí, sei lá, pode ser que tenha algumas dúvidas aí sobre a criação da Terra. Mas mesmo assim, pô, um planeta oco, entendeu? O que será que tem dentro da Terra oca? Aí levantam várias teorias. Mesma coisa a idade da Terra. Talvez seja por isso que os cientistas, né, e os caras aí que mandam no mundo, eles querem aumentar tanto a idade da Terra. Porque aí, se você for parar pra pensar, o planeta do tamanho do planeta Terra ser criado em 7 dias, né, é realmente absurdo na visão de um ser humano que, sei lá, demora 1 ano pra construir uma casa. Imagina construir um planeta inteiro em 7 dias, né? Mas na visão de Deus é fácil. Para Deus é fácil. Deus quiser, apaga o universo em 1 segundo, né? Então para Deus é fácil. Mas os cientistas talvez realmente queiram, pô, vamos acabar com essa merda, porque senão as pessoas vão continuar acreditando em Deus. E para eles faz muito sentido que as pessoas parem de acreditar em Deus, principalmente se você é uma pessoa igual eu, que questiona tudo e realmente acha que, pô, isso aí tá estranho. Porque se as pessoas perdem a crença em Deus, elas estão mais próximas de ir pro inferno, na verdade. E quem controla o mundo quer que as pessoas, né, cheguem ao inferno. Então, ouvintes, eu acho que é isso. A Terra, na minha opinião, eu não vou falar a idade, né? O título vai ser Qual a Idade da Terra, né? Ou alguma coisa parecida. Mas eu não vou aqui chegar com um número fixo, falar, não, a Terra tem 6.000 anos. Não dá. É muito difícil você, com base na Bíblia, falar que a Terra tem 6.000 anos, entendeu? Eu acho extremamente pouco, entendeu? Esse número. É muito, muito pouco mesmo. Mas eu também não acho que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Eu acho que a Terra tá na casa dos milênios ainda, entendeu? Dos milhares de anos. Mas não dá pra saber quantos, entendeu? Não dá pra gente saber quantos são os anos que o planeta Terra tem. E por último, né? Mas não menos importante, deixem aí alguns temas que vocês querem, né, que eu fale. Alguns temas aí que vocês acham interessante. Super Bra, fala de não sei o que, fala de não sei tal coisa que eu acho que vai valer a pena, entendeu? Fala daquele cara, fala de não sei quem, entendeu? Vai ser muito bom, vai ser muito útil, porque às vezes eu fico sem tema e eu tenho que fazer um podcast, sei lá, falando de um negócio assim meio fraco, entendeu? De um tema, de um assunto meio fraco. E aí fica chato, aí os ouvintes não acompanham.
entendeu? Esse assunto eu acho forte, que é nego mentir sobre a idade da Terra. E realmente faz sentido que mintam sobre inúmeras coisas. E essa é só mais uma delas que estão mentindo para todos nós. Mas e aí, ouvinte? O que você acha? Você acha que a Terra é antiga? Ela tem 4,5 bilhões de anos? Ou que ela tem menos? Ela é bem mais novinha. Ela é uma novinha aí, né? Uma novinha. Ela tem 6 mil anos? Será? Não dá pra saber. Por último aí, mandar um abraço para todos os ouvintes, né? Desejar aí uma ótima semana a todos vocês. Espero que a altura deste vídeo o Coringão já tenha ganhado os próximos jogos, né? E também, né, não quero ser pidão de novo. Eu não gosto de ficar pedindo isso, cara. Mas é para os ouvintes aí se inscreverem no meu canal, entendeu? Cheguem lá no meu canalzinho, né? Meu canal bem legalzinho. E se inscrevam lá. Se inscreva no meu canal, né? Deve se perguntar, pô, mas por que você fica enchendo o saco pra se inscrever no seu canal? Cara, primeiro é porque se eu ganhar um dinheirinho com o YouTube vai ser bom, mano. Chegar lá aos 1000 inscritos e começar a ganhar um dinheirinho vai ser legal pra mim. Vai ser bom, que vai me ajudar bastante. Tô nesse estado, cara, tô passando fome. Mentira, não tô. Mas seria bom um dinheirinho do YouTube, não é mesmo? No momento eu tô bem longe, né? Tô com 450, né? No momento que tô gravando esse vídeo. Mas Deus é bom, Deus ajuda e a gente chega lá. Então, por favor, se inscrevam lá, vai ser muito bom. E é isso, cara, eu não posso ficar aqui enchendo o saco do ouvinte, cara. Um abraço, tenha uma ótima semana e é isso aí, ouvintes. Tchau, tchau.